eu vinha falando que, para mim, a Bolsa era uma alta clara, pelo simples fato que a gente estava numa mudança estrutural aí de queda de juros, né? Isso aí implicaria altas na Bolsa. Foi o grande motivo que fez a Bolsa cair. E a gente, não vou me alongar, a gente viu tudo que aconteceu desses 2 meses para cá, 2, 3 meses para cá, a Bolsa, recuperação bem forte, alguns ativos mais que dobraram. E daqui para frente eu queria falar o que eu estou vendo, né? Eu comentei na TC Rádio segunda, eu acho... a gente tem que se embasar, turma, eu acho, em dados, tá? Porque se a gente ficar com muita opinião, é muito relativo. A gente acabou de ver um mercado onde papéis caíram 90%, onde quando tinha caído 50% parecia que estava barato, você comprava, caía mais 50%, caía mais 50%. Quantas vezes caiu 50% vários ativos, né? Então, no fundo, a gente vê que a gente tem certeza de pouquíssimas coisas. O que eu acho legal do mercado é isso, a Bolsa sempre nos surpreende de alguma maneira, né? Você pegar esse ano, quem diria que Petrobras e Banco do Brasil, num governo do PT, seriam das melhores performances do índice? Ninguém apostaria nisso, né? E aquela coisa, todo mundo apostava numa retomada da China e numa recessão nos Estados Unidos. Aconteceu justamente o contrário. A China não engata, os Estados Unidos está mais forte que nunca, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que eu vejo assim já achando que o mercado, que a Bolsa está cara, ou que já andou demais, ou que já está precificado, e eu, por alguns motivos, eu discordo bastante, tá? Não sei se todo mundo pôde assistir, o João Braga, aí, nosso parceiraço da Encore, fez um podcast no final de semana, e ele trouxe algumas informações que eu achei interessantes, que eu queria colocar aqui. Ele falou que numa diferença de tempo, resumindo, numa diferença de tempo muito pequena, num evento que ele estava em Nova York, para um mês depois, com gestores brasileiros, onde todos estavam extremamente pessimistas e sem posição nenhuma em bolsa, para um mês depois, que o mês depois dele foi praticamente aqui no início de junho, início do mês passado, onde esses mesmos gestores, essa mesma classe aí dos gestores multimercados, já bem mais otimistas e todos falando em montar posição. Por que eu estou dizendo isso? Né? Nós temos praticamente 3 classes de investidores. O gringo, né? O grande gringo que o Beida adora aí, né? O gringo que geralmente nos salva aí às vezes. Nós temos os gestores, né? Os grandes fundos, principalmente multimercado, quando esses caras que são gigantes, é uma indústria de 600, 700 bilhões, então quando eles viram um pouquinho para a posição em renda variável, faz preço. E a gente tem o PF, né? O PFzão, que eu acabo misturando aqui, que eu diria que o PF e o gestor de fundos de FIAs, fundo de ações, acaba se misturando, são os aportes, enfim. Então, se a gente tiver... Hoje a gente tem o quê? A gente tem o gringo que entrou na nossa bolsa, mas ainda numa média... Tímido ainda. Exatamente, ainda tímido, né? Bem abaixo da média histórica, onde ele costuma ficar, e às vezes, obviamente, a média é a média, então muitas vezes ele até ultrapassa, ele ainda está tímido, né? A gente tem um quadro aí onde os gestores provavelmente estão começando... Pergunta boa para vocês do gringo, tímido ou desconfiado? Vamos discutir, né? Porque não tem tímido, porque ele já estava muito alocado no passado, o Neto. Ele já vem alocando o Brasil já faz um tempo, né? Então ele pegou mais a curva de DI. Na bolsa ele está muito, muito tímido, né? Então, tem um gringo tímido, a gente tem os gestores começando a montar posição, e pelo volume deles, obviamente, eles estão longe, né? Alguém falou num desses podcasts que eu assisto uma coisa que eu achei muito boa, né? Que depois do voto envergonhado, né? O shy voter, agora a gente tem a compra envergonhada, é aquele cara que só xingou o governo, falou mal da bolsa, falou que o dólar ia explodir, viu que está errado, agora ele está comprando, mas ele está quietinho, não está fazendo alarde, porque ele falou tão mal, mas ele viu que não é o que aconteceu. Então, a gente ainda tem os gestores muito abaixo da média de alocação deles histórica em bolsa, por mais que bolsa não seja o grande negócio deles. E a pessoa física nem começou. A pessoa física está fora da bolsa, teve todo aquele movimento de resgates, e um dado interessante que o Braga trouxe, que ele não conta os resgates propriamente disso, resgate ou aporte, ele conta o número de cotistas. E ele está vendo que na indústria está agora estabilizando a queda de número de cotistas, e ele acredita que vem uma inflexão. Ou seja, o gringo, o pessoa física não começou também a entrar na bolsa, ele ainda está ouvindo a carta do banco que diz ali que tem que aproveitar o final da renda fixa alta, né? Por que eu estou dizendo tudo isso, turma?
porque tem muita gente para entrar na Bolsa que não está na Bolsa, que está esperando talvez um movimento, algum recuo maior para poder entrar. Quando a gente o primeiro fala assim, corte, você acha, Tato? Você acha que eles estão esperando o primeiro corte? Eu acho que, como está De muito juros, claro, vai para o primeiro corte de como juros. está muito claro agora, Netão, eu acho que não mais, tá? Eu acho que talvez até pouco tempo atrás existia assim, uma desconfiança se viria, até pela postura do Campos Neto, muitas vezes. Acho que agora que ficou mais confirmado, eles não vão precisar esperar. Mas é interessante esse ponto, e depois eu vou adicionar um negócio sobre isso que você falou. Então, eu quero dizer o seguinte, subiu muito, vai vir uma realização, mas está todo mundo ainda esperando para entrar e montar a posição que quer, quem que vai vender tão forte para vir uma realização muito grande? É uma parte técnica do mercado, né? Então, por isso que eu não vejo e não está acontecendo, e eu acho que não vem uma realização forte. Obviamente, o gringo não é uma pessoa só, né? O gringo é um conjunto de vários e vários investidores, cada um com um perfil. Às vezes, o gringo, num giro, o cara que tem um perfil mais de giro, pode enfiar, colocar um dinheiro no bolso. Eu não vejo problema nenhum. E eu estou tentando uma leitura de um horizonte médio prazo aí, de uma mudança realmente estrutural. Esse dia alguém falou, não, vai vir estava 118, vai para 115. Eu falei, cara, 118 para 115 não é realização, é oscilação de mercado.